Olá, na verdade, eu ainda estou vivendo o luto. 8 dias passado, faleceu meu irmão e também pastor, meu pastor. Mas é interessante que a semente, se ela não morrer, não produzirá frutos. E Deus, na sua soberania, Ele já sabendo, Ele que tem o controle de tudo, vendo que o seu servo já havia cumprido com a sua missão, não uma missão qualquer, mas uma missão nobre, com todos os planos de acordo à vontade de Deus, colocado em evidência e em prática, e ele resolveu tomar para si. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus servos, daquele que é justo. Então, Deus tem prazer, mas ele não tem prazer na morte do ímpio. Então, é por isso que o nosso coração está em paz, sabendo que Deus o tomou para si. E agora ele está já descansando, esperando o grande dia do arrebatamento, quando ele vai receber um novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo glorificado, e que vai subir para estar eternamente com Deus. E isso, na verdade, nos conforta. Mas eu gostaria de fazer uma homenagem à figura, né, o que ele representou para nós, também para a causa do Evangelho e também para o município de Itambé. Vamos lá. Quem eu estou falando? Estou falando do pastor Roberto. Ele nasceu no dia 25 de janeiro de 1963, no município de Itambé. Filho de Braulio Ferreira de Oliveira e Auriza Félix dos Anjos. Sua residência era na Praça Luiz Viana Filho, que depois, com a morte de Juscelino Lima, passou a denominar-se Praça Juscelino Lima. Lá desenvolveu a sua infância, onde ele se relacionava muito bem com os vizinhos, como a família de seu Santão, a família de seu Juscelino. Também tinha amizades com seu Vade Barbeiro, né? Inclusive com o Lindo Velho e tantos outros. Foi ali que ele cresceu. E desde cedo ele já ajudava os seus pais comerciantes, tanto seu pai quanto sua mãe desenvolvia o ramo comercial. E ele o ajudava, ou os ajudava. Muito dedicado aos estudos, termina aqui em Itambé o Fundamental 1, o antigo, o Fundamental 2, o antigo primário e ginásio, e ele se dirige à Vitória Conquista para fazer o ensino médio. Quando ele chega à Vitória Conquista, ele consegue o seu primeiro emprego em uma loja de materiais de construção. E nessas idas e vindas a Itambé, um dia ele chegava, às vezes ele gostava, ele fazia parte muitas vezes de procissões e tal, representava personagens bíblicos, mas um dia
E ele chegava em casa muitas vezes das festas e ele me via como irmão biológico, orando por ele. E o Espírito Santo de Deus foi fazendo a obra. E um dia ele chegou para mim e disse que ia tomar a decisão, ia entregar sua vida a Jesus Cristo, ia se tornar, na verdade, um seguidor dele. E o que aconteceu? Ele, em 1979, no dia 10 de agosto, na Igreja Batista Sinai, ele aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Tinha apenas 16 anos. Foi uma mudança radical na sua vida. Ele passou a servir a Deus com inteireza de coração e de mente. E aí, na igreja, ele começou a desenvolver, através do jejum, oração e leitura da palavra, a sua comunhão com Deus e com os irmãos. O tempo passa, ele, um jovem, trabalhando muito na juventude, ele conhece a sua esposa, né, a sua esposa já era da igreja, a senhorita Sirlene Pereira Novaes. E eles começam a namorar, filha do pastor Florentino, e pede em casamento, e eles casam, e ele, nesse período, ele já está trabalhando no Banco Itaú. Ele era funcionário do Banco Itaú. Pouco tempo depois, ele já também fazendo o curso de superior em estudos sociais, ele consegue, né, colar grau e no curso de estudos sociais. Ele termina o curso e ele passa a ser professor no Colégio Estadual de També, através do contrato estadual. Ele passa a ser funcionário público estadual e deixa o banco. Nisso, veio a sua primeira filha, Roberta Silze. Um tempo depois, ele tem o seu segundo filho, Israel. Nesse período, depois de alguns anos lecionando na escola, Colégio Estadual de També, de história, filosofia, sociologia, disciplinas também do curso técnico e contabilidade, ele começa, nesse período, também a se empolgar com a política. E aí, em 88, ele se candidata ao cargo de vereador, eleito. E na primeira sessão da Câmara, como eleito, ele é eleito também presidente da Câmara Municipal. Esse período foi um período que ele trabalhou bastante à frente, com muitos projetos, gerindo a Câmara Municipal. Ele abre um concurso público para preenchimento de funções da casa, né? Também ele organiza e cria, na verdade, a lei que garante a autonomia da Câmara, foi ele. E também ele, no final daquele ano, ele devolve aos cofres públicos os recursos já, né, com todo o planejamento feito, as ações realizadas, ele devolve as sobras, todas as sobras, para o município, inclusive, que naquele momento foi importante para pagar o funcionalismo público. Em 90, ele é o responsável pela elaboração da lei orgânica do município, que é sancionada
no dia 5 de outubro de 1990. Essa é a Constituição Municipal. Depois, como eu falei, ele, na igreja, ele desenvolvia muitas funções à frente da juventude e se torna o vice-moderador da igreja, a segunda pessoa do ministério pastoral, ficando como, na ausência do pastor, ele era a pessoa que deveria substituir, ou por alguma vacância ele estaria ali ajudando. E ele está à frente. Deus o chama para o ministério, ele resiste por muito tempo, depois resolve fazer o curso em bacharel em teologia. Faz o curso de bacharel em teologia. Ainda, voltando um pouquinho atrás, em 1989, ele cria a Escola Batista Sinai na gestão do prefeito Dirceu Carneiro, que deu muita cobertura, inclusive até a planta daquela escola foi da autoria de Dr. Dirceu Carneiro. Ele investia com alegria e dizia que era um prazer estar investindo recursos naquela escola. Até as festas de formatura, Dr. Dirceu financiava para os pais carentes a vestimenta, calçado, também a ornamentação, muita coisa, tudo com muita alegria o poder público fazia, porque naquela época não tinha nem Fundeb e nem Fundef. Então, os recursos eram parcos, mas havia compromisso. E aí, em 1999, depois já do curso concluído de bacharel em teologia, de passar por um período de probatório, de ser sabatinado pela Convenção Batista Nacional e averiguar todas as condições da vida pessoal e espiritual do pastor Roberto, ele é consagrado pastor titular na Igreja Batista Sinai, 1999. Antes disso, ele ainda como vice-moderador, ele adquiriu os terrenos da Igreja Batista Sinai, no bairro Felipe Acha, e do espaço, também do terreno, da Associação Beneficente Batista Sinai, também no bairro Felipe Acha. E aquela igreja é construída e inaugurada, ele ainda não como pastor, mas como vice-moderador. E aí, após a posse dele como pastor, ele também cria a Associação Beneficente Batista Sinai em 2004. E essa associação desenvolve, desde aquela época, muitas ações, seja no que diz respeito à alimentação, à saúde, às vezes atendimento médico, né, em parceria de voluntários, reforço escolar, evangelização, né, e tantas outras ações. Nunca faltou nada. Um homem de fé, destemido, desbravador, que fez agigantar todos os planos e ações sonhados e colocado em prática por ele, através também da Igreja Batista Sinai. Ele amava muito o trabalho evangelístico, tanto na zona rural quanto na cidade. Ele, como eu falei, ele
como pessoa pública, antes do pastorado, ele também brilhou à frente da secretaria, na época de administração e finanças. Como eu já bem disse, com muita honestidade, seriedade, lisura, transparência, ele administrou os recursos e nunca aceitou nenhuma interferência indecente, proposta indecente, porque ele sempre primou pela a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus e também a ética que sempre emanou dele, né, e fez parte da sua vida. Ele amava o fazer bem. Como a Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Isto era a prática da vida dele, as obras, né, o fazer bem. Quantas vezes ele mesmo já adoecido não media esforços para realizar as ações. Qualquer ação que era para o bem do povo, para o bem-estar das pessoas, ele estava presente. Quantas pessoas, irmãos da igreja ou outros, que ele ia atrás de emprego, buscava empregos para muita gente que hoje pode dizer, meu primeiro emprego, ou o emprego que eu tive, ou que eu tenho, foi o pastor Roberto que conseguiu. E isto é, para a gente, algo que nos alegra, saber que a vida dele foi uma vida de brilhantismo, de justiça, de fé, né, de bondade. Um homem muito amoroso. Inclusive, é interessante que ele orava muito pela cidade. A cidade também, não sei se sabe, mas constantemente, às vezes, a gente rodeava a cidade toda em oração, em pontos. Qualquer loja, casa comercial que abria, resultado das nossas orações. E ele se alegrava muito com a abertura de qualquer agência comercial. Os bancos, orava pelos bancos. Quando havia preocupação, que ele recebia o comando que uma agência estava em fraqueza, né, que poderia fechar, nos levava todos nós a buscar a Deus pelo fortalecimento das agências bancárias, da indústria. Então a gente orava, às vezes a própria pessoa que estava à frente dava informação a ele e ele estava ali orando pela cidade. Como ele dizia um texto, por amor a Itambé não me calarei. Ele se colocava diante de Deus por essa cidade. É por isso que eu digo que a semente morreu para germinar. Já germinou muito, mas vai germinar muito mais, porque um príncipe de Deus não tomba se Deus não tem propósito, e Deus tem propósito, Ele é soberano, Ele faz o que Ele apraze para o bem, né? Então o falecimento dele foi agradável a Deus. Uma das coisas interessantes é que, como educador, ele passou pela direção de escola do Colégio Estadual de Itambé e o Colégio Estadual Polivale de Itambé, as duas escolas que ele esteve durante muitos e muitos anos, até a sua aposentadoria, como vice-diretor. Ele não aceitava ser diretor por causa do pastorado. Inclusive, ele abriu mão da carga horária que ele tinha. Ele teve a carga horária no estado, quando ele entrou, foi lhe dado 60 horas e ele abriu mão, ele ficou apenas com 20. Ele pediu exoneração, né? No caso, diminuição de carga horária de 60 para
20, para cuidar das ovelhas, cuidar da igreja do Senhor. E Deus jamais o deixou faltar nada. Ele foi próspero, tinha abundância, né? Deus fazia o pouco prosperar por causa da grande fidelidade dele. É uma coisa interessante. Até nós descobrimos que até ele ninguém sabia, só mesmo a tesouraria e uma irmã, a diaconisa missionária, que sabia que ele entregava, devolvia ao Senhor mais do que o dízimo, não apenas 10%, mas 20%. E mesmo assim, nunca lhe faltou nada, pelo contrário, ele tinha para dar. Isto mostra que Deus cuida daquele que é fiel, daquele que é santo, que glorifica, exalta, adora o nome dele. Então, ele foi um grande, como eu disse, vice-diretor, onde ele atendia as carências, ele atendia os reclames e as fraquezas das pessoas. Elas vinham com os problemas emocionais, com as carências, e é ele que aconselhava, ele que orava por eles que ajudavam. Quantos usuários de drogas, né, que foram encaminhados para os centros de recuperação por ele. Muitos que queriam e continuaram a lutar pela sua libertação também do alcoolismo, e outros não tinham forças, ou pela falta de sabedoria das famílias, eles voltavam àquela mesma prática. Mas ele cuidou de todos nós, aconselhando, amando, orientando mesmo e orando por nós. Então, eu posso dizer nesta tarde, neste momento, que ele foi um referencial de homem, de pai, de esposo amoroso, dedicado, pai também amoroso, dedicado. Foi exemplo de pastor, foi exemplo como funcionário público. Então, nós tributamos, eu tributo ao meu Deus pela vida do servo de Deus, que lutou com garra, com esforço, né? Como um bom soldado. Ele pode dizer, como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que fica para nós esse grande exemplo, e que você possa pensar em imitar aqueles que glorifica e exalta o nome do Deus Todo-Poderoso através da sua vida. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Um abraço.